Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meu irmão, olá minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este momento. Que a paz do Senhor abunde ricamente sobre vocês e que cada um de vocês sintam a presença de Deus. Eu chamo Tiago Freitas, estou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, com a belíssima missão de levar as Sagradas Escrituras do Senhor até vocês. Tire esses breves momentos, seja abençoado e edificado com o Senhor. E eu tenho uma palavra para nós bastante importante como tema: não abandone a sua cruz. Meu irmão e minha irmã, não abandone a sua cruz. Por mais que ela seja pesada, mas Jesus, ele vai falar conosco com esta palavra. Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus Cristo ele nos diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, certa vez um jovem, ele estava à viagem e ele chega num certo local e ele vê outras pessoas passando, carregando uma cruz pesada. Passa um, passa dois, passa três e aquele jovem ele se alarma, fica curioso. Quem de nós não ficaria? E aquele jovem ele chega para uma das pessoas que está carregando aquela cruz e diz: ei, por que vocês estão carregando esta cruz? E um dos jovens chega para ele e diz: nós estamos indo de encontro a Jesus. Aí ele diz: nossa, eu queria conhecer a Jesus. Aí o jovem diz: mas para você chegar até ele, você tem que pegar uma cruz. Aí ele diz: onde é que eu posso pegar uma cruz dessa? Ele diz: siga aqui, logo em breve você vai ver as cruzes lá. Aquele jovem corre euforicamente, na esperança de conhecer a Jesus. Quem não queria conhecer Jesus pessoalmente? Nós conhecemos só de ouvir falar, conhecemos ele pela fé, mas pessoalmente, um dia só quando estivermos em glória. Aquele jovem pega aquela cruz e ele começa a sua caminhada junto com aquelas outras pessoas. Algumas pessoas desistem no meio do caminho, acham a cruz muito pesada, mas aquele jovem animado e empolgado, pensando em conhecer a Jesus, em perguntar tantas coisas que ele tinha dúvida, ele continua. A jornada demora e aquele jovem fica cansado, seus braços doloridos, suas pernas doendo, e aquele jovem ele para descansar um pouco. Quando aquele jovem ele olha para o lado, ele vê um serrote. E ele pensa bem: se eu serrar um pedaço dessa cruz, não vai haver nenhum mal, eu vou continuar chegando com a cruz lá. E ele para e serra um pedaço da cruz. E ele continua a sua caminhada. Agora está bem mais leve. E ele segue, ele anda, ele anda, ele anda, ele anda por horas. E ele diz: meu Deus, que canto longe. Vou sentar para descansar mais um pouco. Aquele jovem ele senta. E quando ele olha para o lado, ele vê um serrote ali de novo. E ele diz: isso só pode ser coisa de Deus. Pega o serrote mais uma vez e serra. Agora ela está levezinha. E ele segue o caminho, passos firmes, empolgados. A cruz já não estava tão pesada. E ele anda, ele anda, ele anda e anoitece. Aquele jovem cansado e diz: meu Deus, que lugar longe. Quando ele olha, ele vê o serrote novamente ali. Ele diz: só pode ser coisa de Deus. Aquele jovem pega a cruz, serra a cruz mais um pouco e continua e diz: agora eu consigo chegar. E aquele jovem continua a sua caminhada. Quando aquele jovem ele chega num certo ponto, já clareando do outro dia, aquele jovem ele se depara com um precipício. E ele olha para os lados e não vê mais ninguém. Quando ele olha do outro lado do precipício, ele vê pessoas passando por lá e ele diz: ei, o que é que eu faço agora? E a pessoa que estava do outro lado diz: coloque a cruz de uma ponta do precipício à outra e passe por cima dela. Meus irmãos, aquele jovem coloca a sua cruz e ele vê que a sua cruz ela não cabe naquele precipício. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre carregarmos a nossa cruz. O Senhor Jesus, ele vinha de trazer várias instruções aos seus discípulos. No capítulo 9 ele já inicia dizendo que ele estava dando instrução aos 12. Ele fala sobre João Batista e Herodes. Há a primeira multiplicação dos pães e dos peixes e vem a confissão de Pedro. E Jesus ele prediz a sua morte e ele chega para os seus discípulos e ele fala sobre levar a sua cruz. Ele diz que cada um de nós que quisermos vir após ele, nós temos que nos negar dia após dia e temos que carregar a nossa cruz. Eu não sei se você já pensou assim, ou se você já falou assim. Eu já falei dessa forma errada também, quando eu não tinha o conhecimento
do que significava a cruz. Muitas das vezes nós dizemos, eu tenho um filho tão desobediente, uma filha tão desobediente, o meu marido não me compreende, a minha esposa é uma pessoa tão ruim. Isso é a cruz que eu carrego. O meu emprego é tão ruim, é a cruz que eu carrego. Não. Nada neste mundo é a sua cruz. Não é o seu filho que te dá trabalho, não é a sua filha, não é o seu trabalho ruim, não é o seu esposo que é um bêbado, não é a sua esposa que é uma adúltera. Nada disso é a sua cruz. Veja bem, o próprio Jesus ele explica o que é a nossa cruz. Ele diz, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ter um encontro comigo, se alguém quer viver comigo, se alguém verdadeiramente quer me conhecer, ele precisa, dia após dia, se negar. Tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, essa cruz aqui é o nosso ego. Essa cruz aqui é o nosso duro coração. Essa cruz aqui é quando nós preferimos perder alguém, perder um trabalho, perder alguma coisa, com medo de darmos o nosso braço a torcer e dizermos, eu estou errado, me desculpe. Entendermos que nem sempre estar certo é o melhor. Entender que precisamos sim nos negar, que precisamos nem sempre ser o primeiro, mas o segundo e o terceiro já basta. Não era quem chegasse primeiro naquele precipício, era quem chegasse com o seu instrumento e pudesse passar para o outro lado. E muitas das vezes a gente vê certas facilidades em nossas vidas que a gente até acha que é de Deus, mas não pedimos direção do Senhor. Olhe bem, aquele jovem ele foi instruído a carregar a sua cruz. Não falava nada que ele tinha que serrar. E olha que coisa mirabolosa. Às vezes a gente vê algumas promoções que aparecem na nossa vida. Às vezes você está procurando um carro para comprar e esse carro tem um preço de mercado de 30 mil reais, por exemplo, e você encontra um por 20. Meu irmão, 10 mil reais a menos? É presente de Deus? É não, meu irmão. É não, minha irmã. Tem alguma coisa. Procura saber como é que está a situação desse carro. Procura saber como é que está o documento, leva numa oficina mecânica, manda fazer uma revisão no motor para ver como é que está, na caixa de marcha, vê as suspensões, vê o chassi, procura porque alguma coisa tem de errado. Ninguém perde 10 mil reais assim em vão. Ninguém facilita tanto a nossa vida desse jeito, muito pelo contrário. Ou as pessoas tendem a ser justas, ou as pessoas tendem a levar vantagens. E nós, muitas das vezes, quando a vantagem ela é muito grande, os nossos olhos brilham e achamos que é de Deus. Mas isso tão somente é uma promoção do diabo. Aquele jovem, por 3 vezes, ele teve uma promoção do diabo. Veja bem, no canto, passando, de repente ele olha, tem um serrote. Na necessidade que ele precisava, que era de diminuir o peso daquela cruz, ele foi lá e serrou por 3 vezes. Mas quando chegou na hora em que ele precisava da sua cruz, teve algum auxílio? Os pedaços da cruz voltaram? Houve uma corda que apareceu do nada? Não. Satanás o que ele quer é fazer com que a gente saia do caminho de Deus e ande diretamente para o precipício. E meus irmãos, quando o precipício entre nós e entre Jesus Cristo ele é tão grande que nós não podemos ultrapassar, a única coisa que nos resta é o lamento e o tormento eterno. O que você escolhe? Você escolhe carregar a sua cruz? Você escolhe quebrar o seu ego, quebrar o seu orgulho. Você escolhe dizer, não, isso que eu tenho feito, a forma com que eu tenho agido, mesmo eu achando que eu estou certo, isto não está valendo a pena. Isso só tem me trazido confusões aonde quer que eu esteja. Isso tem separado as pessoas de perto de mim. As pessoas estão dizendo que eu sou uma pessoa que não sou fácil de conviver, eu não sou fácil de lidar. Eu sou uma pessoa que tudo tem que ser do meu jeito. Não. Não é bem assim. Entenda bem que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou a suportarmos uns aos outros. Ele nos ensinou que nós temos que darmos as mãos e vivermos e convivermos em harmonia uns com os outros. Eu tenho focado muito sobre isso e tenho falado. Gálatas capítulo 6, ele diz que o cumprimento de toda lei é o amor. Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então como é que nós cumprimos a lei? Com amor. Ame ao seu próximo e ame a Deus acima de todas as coisas.
carregue a sua cruz. Busque a Jesus. Viva com Jesus. Que Deus ele te abençoe, meu irmão. Te conceda graça e favor. Se você ainda não é um inscrito do canal, eu te peço, se inscreva e me ajude a levar essa palavra para mais pessoas. E eu quero te lembrar da ordem que Jesus nos deu de levarmos esta palavra para todo mundo, todo o planeta. Ide por todo este mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Seja um semeador do Evangelho de Cristo. Fiquem todos com Deus, no nome santo do maravilhoso Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.